Elétrica e eletrônica são muito importantes no ferromodelismo. Abordaremos princípios da eletroeletrônica e os principais componentes. A tensão elétrica ou voltagem em um circuito é medida em volts. Motores e luzes têm resistência elétrica e drenam corrente medida em ampere. Uma fonte de tensão pode ser constante ou variável em corrente contínua, DC. A corrente DC flui só em um sentido, do positivo para o negativo. Ou a fonte de tensão pode ser alternada, com tensão positiva e negativa, operando em corrente alternada, AC. A corrente alternada muda de sentido nos fios. Os componentes elétricos apresentam uma resistência elétrica, que é medida em ohms. E os componentes sob tensão e conduzindo corrente manipulam uma potência, que é medida em watts. A potência será convertida em luz, calor ou movimento. A corrente elétrica é a tensão dividida pela resistência, enquanto a potência é a tensão vezes a corrente elétrica. Assim, vários motores e lâmpadas dos trens irão consumir mais corrente e manipular mais potência elétrica. No circuito série, só um terminal de cada componente está em comum com o outro, como mostrado na figura. A corrente é a mesma em todos os componentes. Já a tensão em cada componente é uma parte da tensão total do circuito. No circuito paralelo, os componentes têm os terminais em comum, a tensão é a mesma em todos os componentes e a corrente em cada um é uma parte da corrente total no circuito, como mostrado na figura. Cada escala de ferromodelismo opera com uma faixa de tensão e corrente, como mostrado na tabela. E a tensão de operação é derivada da rede elétrica 110 ou 220 AC. Vamos falar sobre a ligação das fontes ou controles aos trilhos. Nos trens em DC, com o fio positivo no trilho direito, ele se move para frente. Já nos trens em AC, a polaridade não importa, pois o sentido alterna a cada interrupção na fonte. Os principais componentes elétricos são o fio elétrico ou condutor, que é disponível em diâmetros padronizados, tem baixa resistência elétrica e suporta um valor máximo de corrente. As fontes de alimentação geram tensão ou corrente, DC ou AC. Tem valor fixo ou variável e uma capacidade máxima em ampere ou watt. Já o motor elétrico é feito para DC ou para AC. Opera numa faixa de tensão especificada, drena uma corrente elétrica e trabalha com certo nível de potência. O consumo depende da carga que ele movimenta. No próximo vídeo, vamos falar dos componentes eletrônicos e circuitos no ferromodelismo.